Meus irmãos, certamente todos nós aqui já ouvimos, desde os tempos de escola, aquela famosa frase: toda ação gera uma... Vou te dar uma segunda oportunidade de soltar a sua voz e me ajudar a pregar. Toda ação gera uma... A verdade central que essa frase carrega é conhecida mundialmente como a terceira lei de Newton. É uma lei no ramo da física que se ocupa em comprovar que inevitavelmente, toda ação sempre vai produzir, gerar uma reação. Isso todo mundo sabe. Isso todo mundo já ouviu em algum momento da vida. O que não é muito falado, senhoras e senhores, é que se por um lado toda ação gera uma reação, por outro lado, toda ação nasce em uma motivação. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que os outros fazem conosco, sempre vão nascer de uma motivação. Seja certa ou errada, seja boa ou ruim, não importa. O que realmente importa é que toda ação sempre nascerá de uma motivação. Pastor Márcio, o que é uma motivação? Para nós, motivação é a junção de duas palavras. A palavra motivo associada à palavra ação. Sendo assim, nós podemos inferir que uma motivação é um motivo pelo qual nós realizamos alguma ação. Sendo mais profundo, motivação é a força propulsora que nos impulsiona a agir. Sem motivação ninguém faz nada. Motivação é o ímpeto, é o impulso que nasce dentro e nos leva a fazer alguma coisa. E a minha missão, nessa breve introdução, é fazer você entender que tão importante quanto fazer a coisa certa, é fazê-la debaixo da motivação correta. Fazer a coisa certa é bom, mas necessário é fazer a coisa certa debaixo da motivação correta. Até porque fazer a coisa certa com a motivação errada pode causar sérios danos. Pode colocar muita coisa a perder. Pode causar muito estrago. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo num tempo, senhoras e senhores, onde se tornou comum muitos se decidirem por buscar a pessoa certa, Jesus Cristo. Contudo, essa busca pela pessoa certa, que tem nome e sobrenome, Jesus Cristo, tem sido feita por vezes com a motivação errada. Pastor, o que é isso? Como pode buscar a pessoa certa, que é Cristo, com a motivação errada? É buscá-lo apenas por aquilo que Ele dá. Buscar a pessoa certa com a motivação errada é buscar a Jesus Cristo apenas por aquilo que Ele faz. É buscá-lo apenas por aquilo que Ele tem. Aleluia. E Deus me coloca aqui hoje, nessa tribuna, para pregar de forma rasgada a todos vocês, que quando o assunto é buscar a Cristo, nós não necessitamos de nenhuma outra ação, nenhuma outra motivação, a não ser a própria pessoa de Cristo, a não ser aquilo que Ele de fato é. Buscar a Cristo de maneira correta, com a motivação certa, é buscá-lo por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele dá, não por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele tem. Nós somos chamados a buscá-lo por aquilo que Ele é.
Buscar a Cristo com a motivação certa é buscá-lo simplesmente porque Ele é bom. É buscá-lo simplesmente porque Ele é o plano de salvação. É buscá-lo simplesmente porque Ele é o autor da vida. É buscá-lo simplesmente porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E eu vou repetir até você dar glória. É buscá-lo simplesmente porque Ele é a ressurreição e a vida. É buscá-lo simplesmente porque Ele é a porta das ovelhas. Não aquilo que Ele tem, não aquilo que Ele faz, não aquilo que Ele dá. É por aquilo que Ele é. É buscá-lo simplesmente porque Ele é o bom pastor. É buscá-lo simplesmente porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Buscar a Cristo com a motivação certa é buscá-lo simplesmente porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cadê aqueles que estão buscando Cristo com a motivação certa? Onde estão aqueles que estão buscando Cristo hoje com a motivação certa? Talvez você não receba hoje aquilo que você queria. Talvez Cristo não te dê aquilo que você precisa, mas a presença dEle está aqui, a pessoa dEle está aqui, e nós não precisamos de mais nada. Nada mais importa quando estamos na presença dEle. Buscar a Cristo com a motivação certa. Guarde isso que eu vou lhe dizer. A nossa busca por Cristo tem que ser genuína, verdadeira, baseado naquilo que Ele é em nós. Porque aquilo que Ele é em nós é muito mais precioso, é infinitamente mais valioso do que qualquer outra coisa que Ele pode nos dar. Cristo vale mais. Cristo vale mais. Cristo vale mais do que qualquer outra coisa que Ele possa nos dar. O Deus eterno nos reuniu nessa manhã aqui hoje para nos falar acerca disso. Buscar a Cristo com a motivação certa, simplesmente por aquilo que Ele é. Vamos ao texto sagrado que nos embasará nessa manhã. Lucas capítulo 19, Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Lucas, capítulo de número 19, e assim está escrito no texto sagrado: E, tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, era também muito rico, e procurava ver quem era Jesus, A motivação desse homem era ver Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois a multidão era grande e ele era de pequena estatura. E correndo adiante, quem? Zaqueu, começou a correr. Correu adiante e subiu em uma figueira brava. Para quê? Com qual motivação? Para ver o mestre. Porque ele havia de passar por ali. Aleluia. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, ele olha para cima, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O que Zaqueu fez? Apressando-se, desceu, obedeceu, fez aquilo que o mestre mandou e recebeu com alegria. E vendo todos isso, a multidão murmurava dizendo que Jesus entrou para se hospedar na casa de um pecador. Mas, levantando-se Zaqueu, disse a Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu devolvo, restituo, quadruplicado, 4 vezes.
Então disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. E eu vou ser ousado e vou profetizar aqui: hoje veio salvação a essa casa. Eu vou repetir: hoje veio salvação a essa casa. Já foi falado aqui nesse altar que o maior milagre é o milagre da salvação. Já foi falado nesse altar que o único ato nosso na terra que produz festa no céu é salvação. Jesus está dizendo: hoje chegou salvação a essa casa. Porque esse também é filho de Abraão. Agora todos juntos, no tempo 3, em uma só voz, o versículo 10, que é o cerne de todo o evangelho. 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem veio buscar salvar o que se havia perdido. Aleluia! Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus santo, Deus vivo, Deus verdadeiro, o Rei da glória tu és. Sabemos que tu estás aqui, Pai. Te pedimos, Pai, encarecidamente, fala conosco de forma clara, concisa e poderosa. Fala aos nossos corações, não apenas aos ouvidos, Pai. Nos exorta, nos ensina, nos edifica. Que não seja eu, teu filho, teu servo a falar de maneira alguma, mas que seja o teu consolador, o teu bom Espírito a ministrar sobre a vida de cada um de nós. Eu fui profundamente tocado por essa palavra. Me ajuda, Pai, a transmitir a tua igreja da mesma intensidade com a qual o Senhor colocou no meu coração. E nessa manhã aqui estamos, como esteve o jovem Samuel, há milhares de anos atrás, dizendo: fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Amém. Glória a Deus continua sendo de graça. Cada glória que a igreja libera, mais glória do céu desce para baixo. Glória. Todo mundo aqui sabe que dentro desse compilado de livros que nós temos por a Bíblia Sagrada, existem 4 livros aqui dentro. Quantos livros, igreja? 4 livros que se dedicam exclusivamente a narrar para nós, a contar a vida de Jesus Cristo. Isso quer dizer que são 4 livros cujo foco central deles está na vida de Cristo, nos atos de Cristo, nas ações de Cristo, na obra de Cristo, no período em que aqui na terra ele esteve. Justamente por isso, eles são intitulados de o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa igreja é bíblica, a nossa igreja é teológica, então certamente você também sabe que dentro desses 4 livros, 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos. Ou seja, são livros cujo o conteúdo neles relatado são de extrema semelhança entre si. Isso para não dizer quase que idênticos entre si. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. O que talvez você não saiba, mas vai ficar sabendo agora, é que o evangelho escrito por Lucas é o único, por uma razão que nós não sabemos qual, que registra esse texto base que nós acabamos de ler. Lucas é o único livro que registra esse encontro, que para mim, é um encontro que é um retrato fiel. Eu disse retrato fiel, daquilo que só o verdadeiro evangelho de Cristo é capaz de fazer na vida de alguém. Pastor, que encontro é esse? Nós lemos, é o encontro de Jesus, o Salvador, com Zaqueu, um pecador.
Pastor, e por que esse encontro de Jesus com Zaqueu é o retrato fiel daquilo que só o verdadeiro evangelho de Cristo é capaz de fazer? Eu enxergo pelo menos 3 motivos, anota aí. Primeiro motivo, porque esse encontro, senhoras e senhores, de Jesus com Zaqueu, é um encontro que nos mostra que por mais que a multidão nos odeie, por mais que as pessoas que estão ao nosso redor nos apontem, por mais que aqueles que nos cercam desejem o nosso mal, ainda assim, Cristo Jesus sempre estará disposto a nos amar, aleluia. Nada nos separa do amor de Cristo. Cristo nos ama com amor ágape, aleluia. Cristo está sempre disposto a nos amar com amor incondicional. Cristo sempre estará disposto a nos amar com um amor genuíno e verdadeiro. Um amor que tem mais a ver com a capacidade dele de fluir em amor do que com o nosso merecimento de ser amado. Posso te dizer, só o verdadeiro evangelho de Cristo é capaz de fazer isso. Segundo motivo, porque esse encontro de Jesus com Zaqueu é um encontro que revela, aleluia, que a presença de Cristo em nós, a presença de Cristo na nossa casa, a presença de Cristo na nossa vida é mais do que suficiente. Mais do que suficiente para mudar imediatamente o nosso presente errante. Mais do que suficiente para apagar o nosso passado sombrio. É mais do que suficiente a presença dele para nos projetar conscientemente a um novo futuro de esperança nele, em Cristo. Só o verdadeiro evangelho de Cristo é capaz de fazer isso. Terceiro motivo, porque esse encontro de Jesus com Zaqueu é um encontro que evidencia, coloca em evidência que a graça salvadora de Cristo não tem jurisdição limitada para operar salvação. Isso quer dizer que a graça de Cristo entra e alcança lugares mais inesperados. A graça de Cristo, ela entra e alcança vidas de pessoas e de famílias mais inesperadas. Esse encontro mostra que a graça de Cristo entra e alcança casas mais inesperadas. Eu tenho que te dizer que quando a graça de Cristo entra, quando a graça de Cristo alcança, ela entra e alcança para produzir 3 coisas e você vai dar glória: transformação, arrependimento e salvação. Transformação, arrependimento e salvação. Cadê aqueles que já foram alcançados pela graça de Cristo? Cadê aqueles que já foram alcançados pela graça dele? A graça de Cristo não tem jurisdição limitada para operar. Você consegue perceber como esse encontro de Jesus com Zaqueu, ele é o retrato fiel daquilo que só o verdadeiro evangelho de Cristo é capaz de fazer? Perceba no texto, o texto base que nós lemos, ele começa no versículo 1, com Jesus entrando em Jerusalém, em Jericó. Jesus entrando aonde? Jesus entrando aonde? Ele começa com Jesus chegando em Jericó. E os versículos seguintes, 2 e 3, se encarregam de trazer à tona 3 informações cruciais acerca de Zaqueu. A informação 1, a primeira, que o versículo 2, 3 traz é quem Zaqueu era. Está escrito, Zaqueu era alguém rico, Zaqueu era um chefe dos publicanos. E aqui eu preciso abrir um rápido parêntese para te dizer que os publicanos eram uma classe de pessoas completamente odiada, mal vista, mal falada, malquista, indesejada por todo o povo. Pastor, por que isso? Porque os publicanos eram uma classe profissional de pessoas cujo tinham o rótulo, eram conhecidas por cobrar imposto, extorquir dinheiro e prejudicar o próprio povo.
Pastor, como funcionava isso? O Império Romano escolhia e selecionava um homem judeu e colocava ele para trabalhar em favor do Império Romano, cobrando imposto, extorquindo dinheiro do próprio povo judeu. E com isso, à medida que os publicanos iam exercendo o seu trabalho, o Império Romano ia ficando cada vez mais rico e o povo judeu ficando cada vez mais pobre. Então, publicano era uma raça odiada naquele tempo. E quem era Zaqueu? Zaqueu era simplesmente o chefe dos publicanos, o líder, o supervisor, o maioral dos publicanos. A segunda informação que os versículos 2 e 3 trazem é que Zaqueu tinha um desejo no seu coração. Zaqueu tinha um desejo genuíno e verdadeiro de ver Jesus, conhecer Jesus, se aproximar de Jesus. Talvez haja aqui inúmeras pessoas com esse mesmo desejo que Zaqueu tinha: ver Jesus, conhecer Jesus, se aproximar de Jesus. Perceba que pela classe social que ele pertencia, pelo poder aquisitivo que Zaqueu tinha, pela profissão que ele exercia, Zaqueu poderia ter qualquer coisa que os recursos financeiros pudessem comprar, mas ao mesmo tempo, ele tinha dentro de si um vazio profundo, um buraco negro que só a presença de Jesus seria capaz de preencher. Justamente por isso, nasce dentro dele um desejo genuíno de ver Jesus, conhecer Jesus, se aproximar de Jesus. Zaqueu ainda não sabia, mas o buraco negro, o vazio que havia nele, só seria preenchido com a presença. E a terceira informação que os versículos 2 e 3 trazem é que Zaqueu enfrentava barreiras para conseguir atender esse desejo que ele tinha. Barreira número 1, o tamanho da multidão. A multidão atrás de Jesus era muito grande. Barreira número 2, a estatura de Zaqueu. Zaqueu era baixinho, pastor Paulo. Barreira número 3, o ódio do povo, o desprezo do povo para com ele devido à sua profissão. O tamanho da multidão, o tamanho de Zaqueu e o ódio do povo. Essas eram as 3 barreiras que Zaqueu enfrentava. E quando Zaqueu estava diante dessas 3 barreiras, perceba, 3 barreiras externas contra um desejo interno, o desejo genuíno de conhecer, ver e se aproximar do Mestre. Quando Zaqueu é colocado diante dessas 3 barreiras, ele percebe, ele entende: para eu conseguir ver Jesus, eu vou precisar me despir de todos os rótulos que eu tenho, de todos os status que eu tenho. Olha Deus falando com pessoas aqui. Zaqueu entendeu que para conseguir ver Jesus, ele precisava sair da zona de conforto. Zaqueu compreendeu que para ele conseguir ver Jesus, ele precisava pensar diferente, fazer diferente e ser diferente, mesmo estando inserido no meio de iguais. Você pode levantar sua mão para liberar uma palavra sobre a sua vida? Atitudes e comportamentos iguais sempre vão gerar resultados iguais, mas são as atitudes e os comportamentos diferentes que vão gerar resultados diferentes. Mantenha sua mão levantada, mantenha sua mão levantada. O segredo para viver aquilo que ninguém na multidão está vivendo é fazer aquilo que ninguém na multidão está fazendo. Você pode repetir isso comigo? Repita assim: o segredo para viver aquilo que ninguém na multidão está vivendo é fazer aquilo que ninguém na multidão está fazendo. Tome posse dessa palavra na sua vida hoje. Tome posse dessa palavra. O segredo para você viver, colher, experimentar aquilo que ninguém está vivendo é fazer aquilo que ninguém está fazendo. Aleluia. Zaqueu agiu de forma diferente. Zaqueu agiu de forma diferente do que a multidão estava agindo.
O versículo 4, ele é revelador, porque nele o evangelista Lucas faz questão de pontuar, marcar e registrar que Zaqueu apresentou uma atitude, um comportamento diferente. Zaqueu, ele faz duas coisas completamente considerada extremamente indigna, vergonhosa para uma pessoa do status social dele. Duas coisas fora do padrão para quem era chefe dos publicanos. Duas coisas fora do padrão para quem tinha o status social que Zaqueu tinha. Primeira, Zaqueu sai correndo no meio da rua. Não era normal, meu amigo Marcos Paulo, chefe dos publicanos, fazer isso. Segundo, Zaqueu sobe numa árvore à vista de todos. Não era normal, não era padrão a pessoa rica, abastada, ter esse tipo de atitude. Mas Zaqueu faz, Zaqueu sai correndo na rua, Zaqueu sobe na árvore na frente de todos. Mas Lucas, ele faz questão de registrar também que toda essa quebra de protocolo por parte de Zaqueu, todo esse sair da rotina, todo esse abandono de formalidade por parte de Zaqueu, tinha uma motivação, queimando e ardendo, explodindo no seu coração, a motivação de ver Jesus, conhecer Jesus, se aproximar de Jesus, não por aquilo que Jesus dá, não por aquilo que Jesus faz, por aquilo que Jesus é. Ele queria ver quem era Jesus, não o que Jesus fazia. Está escrito, ele desejava ver quem era. O foco, a motivação de Zaqueu era aquilo que Jesus era. Zaqueu corre, sobe numa árvore para ver Jesus. Eu vejo que a essa altura, Zaqueu já não se importava com mais nada. Eu vejo que a essa altura, Zaqueu carregava uma certeza no seu coração: não importa o que vão pensar de mim, eu quero conhecer Jesus. Não importa o que vão falar de mim, eu quero estar com Jesus. Não importa o que vão me apontar, eu desejo, a minha motivação é ver o Mestre. Isso me faz lembrar fortemente do que está escrito em Romanos 1,16. Está escrito assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Não tenha vergonha de seguir a Cristo. Não tenha vergonha de seguir a Jesus. Não seja intimidado pela multidão. Faça o que for necessário para estar perto dele e viver na presença dele. Jesus estava ali, e para seguir Jesus, para ver Jesus, para estar perto de Jesus, Zaqueu precisou colocar o desejo que ele tinha em prática. E eu faço votos que o nosso desejo, meu e seu, de ver Cristo, estar com Cristo, se aproximar com Cristo, seja tão grande, mas tão grande ao ponto de nos fazer também quebrar protocolos, só para estar perto dele. Faço votos que o meu e o seu desejo por Cristo, não por aquilo que Ele faz, dá ou tem, mas por aquilo que Ele é, seja um desejo tão forte que nos leve a sair da nossa rotina só para estar com Ele. Que seja um desejo latente, mas tão forte que nos leve a abandonar toda a formalidade só para desfrutar da presença dEle. Zaqueu então deliberadamente, pastor Paulo, ele quebra o protocolo, sai da rotina, ele abandona a formalidade, sai correndo, sobe numa árvore. Nome da árvore, figueira brava, ou sicômoro. Era uma árvore, eu diria, diferente. Era uma árvore com algumas características bem peculiares. O sicômoro, meu amigo Rafael Wesley, é uma árvore que crescia para cima, como todas as outras, mas também crescia para os lados. O sicômoro, meu amigo Robson, é uma árvore que, apesar de poder chegar a 10, 11, 12 metros de altura,
os seus galhos eram bem baixinhos, perto do solo e extensos, compridos. Isso me faz pensar uma coisa. Se foi nessa árvore que Zaqueu subiu, uma árvore alta, com galhos, folhas bem baixo, se Zaqueu subisse demais, além da conta, ele poderia perder vista de Jesus. Ele poderia perder Jesus de vista. Ele poderia ter a visão encoberta do mestre. E eu tenho que falar, olha aqui o cuidado de Deus com a nossa vida. Isso é um perigo. Tentar subir demais, tentar subir a todo custo, tentar subir a lugares que a gente acaba perdendo Jesus de vista. Então Zaqueu teve que subir até o ponto certo, porque quem sobe demais a todo custo, quem só pensa em subir, pode subir tanto que perde o mestre de visão. Mas Zaqueu sobe no sicômoro, aleluia. E está escrito que quando ele sobe nessa árvore, o versículo 5, ele é revelador. Porque ele diz que quando Zaqueu sobe na árvore, Jesus chega naquele lugar. Jesus olha para cima e vê Zaqueu na árvore. Qual era o plano de Zaqueu? Correr na frente, correr adiante. Está escrito, subir na árvore, porque Jesus ia passar ali e ele ia ver Jesus. Esse era o plano. Mas está escrito que quando Jesus chega naquele lugar, quem vê Zaqueu é Jesus. Antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus vê Zaqueu. Eu vou repetir. Antes de Zaqueu avistar Jesus, Jesus já tinha avistado Zaqueu. Eu vou repetir de novo. Antes de Zaqueu avistar Jesus, ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu. Confuso não, mas eu vou explicar. Imagina comigo a cena. Zaqueu sai de casa correndo, com um desejo explodindo no seu coração. Sai de casa correndo, à frente da multidão, sobe numa árvore e fica ali esperando Jesus passar por ali. Tudo isso ele fez no tempo Cronos. Cronos, tempo da terra. Cronos, tempo do homem. Cronos, um tempo que está subordinado a segundos, minutos, horas. Mas Jesus vem vindo. Jesus vem andando no Kairos. Jesus vem andando no tempo Kairos. Tempo Kairos é o tempo do céu. Tempo Kairos é o tempo de Deus. Tempo Kairos é um tempo que está atrelado à eternidade. Por isso, antes de Zaqueu avistar Jesus no Cronos, Jesus já tinha visto Zaqueu no Kairos. Levante sua mão para receber uma palavra. Antes de você sair de casa, Jesus já te viu. Antes de você chegar aqui, Jesus já te viu. Jesus sabe teu endereço, Jesus sabe onde você mora, Jesus sabe tudo sobre a sua vida. Ele está no Kairos, você está no Cronos, passando dificuldade, enfrentando prosa, passando por problema. Jesus no Kairos diz para você, se acalma, se aquieta, no meu tempo já está tudo resolvido, no meu tempo já está tudo pronto. Eu sou o dono do tempo da sua vida, nada me pega de surpresa. Você está aí chorando, reclamando no Cronos. Busque por Jesus, por aquilo que Ele é, porque lá do Kairos Ele resolve o nosso problema, a nossa questão no Cronos. Então Zaqueu está ali achando, eu vou pegar Jesus de surpresa, eu vou ver o mestre. Jesus nunca é pego de surpresa. Ele é o Deus do antes. Lembra do que Deus falou para Jeremias? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu já te levantei, eu já te fiz profeta. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Jesus passa, vê Zaqueu, aleluia, isso é lindo, e libera uma sentença. O que, igreja? Mais forte, o que, igreja? Era uma sentença com duas tratativas. A primeira tratativa foi: Zaqueu, desce
depressa. Aleluia. E a pergunta inevitável é: meu Deus, por que Jesus falou dessa forma com Zaqueu? Lá vai. Primeiro, o que fez Zaqueu subir na árvore? O desejo que ele tinha. Então o desce depressa era Jesus dizendo: se os seus desejos te fizerem subir para se relacionar comigo, você tem que descer. Por isso que a sentença contém essa tratativa: desce depressa. Às vezes os nossos desejos faz a gente colocar lá em cima, se achando lá no topo. O desejo nos faz subir, mas o chamado do mestre nos faz descer. Desce depressa, desce depressa, desce depressa. Levada candarás, desce depressa. Chorevada candarabadás. Desce depressa. Para ver Jesus, talvez você tenha subido, mas para se envolver com Ele, tem que descer. Segundo, por que Jesus disse desce depressa? Isso aqui é forte, é profético. Porque Jesus, quando olha primeiro para aquela árvore, o que tem árvore, igreja? Galho, folha e fruto. Jesus, quando olha para aquela árvore, não vê Zaqueu, ele vê um fruto. Jesus, quando olha para aquela árvore, não vê os pecados de Zaqueu, não vê os erros de Zaqueu, não vê as falhas de Zaqueu, não vê o cobrador de imposto. Ele olha e vê um fruto. É assim que Jesus olha para a minha vida, é assim que Jesus olha para a sua vida. Ele não vê os seus erros, ele vê em você um fruto. Jesus olha para a árvore no Kairos e não vê Zaqueu, vê um fruto. O fruto mais precioso que aquela árvore poderia dar. Zaqueu, um fruto maduro. Zaqueu, um fruto pronto para ser colhido. Zaqueu, um fruto apto para a ceifa. Por quê? Porque fruto maduro tem que ser colhido. Se não for colhido, o fruto maduro cai. Quando o fruto maduro cai, o que acontece? Ele se espatifa. Quando um fruto maduro cai, o que acontece? Ele racha. Quando um fruto que está maduro cai, ele danifica. Então Jesus olha, vê um fruto e diz para o fruto: desce depressa, está pronto para ser colhido, está pronto para ser colhido, está pronto para ser colhido. Talvez alguém que não esteja preparado para ouvir isso, esteja aí pensando: como assim, pastor? Zaqueu, um homem, um fruto? É um fruto. Fruto do arrependimento estava ali. Fruto de transformação de vida estava ali. Em cima da árvore, Zaqueu nem sabia, mas Jesus, que vive no Kairos, já sabia que dele sairia arrependimento, de Zaqueu sairia transformação de vida, de Zaqueu sairia salvação. Então Jesus olha e vê: é um fruto de arrependimento, é um fruto de transformação de vida, é um fruto de salvação. E aqui para nós, pode doer um pouco, tá? Talvez doa, mas é bom. Às vezes a gente olha para as pessoas e costumamos classificar, julgar, avaliar, porque nós olhamos no tempo cronos. Mas Jesus, quando olha para essa mesma pessoa, ele vê um fruto. Talvez ainda não esteja maduro, é verdade, mas é um fruto. Todo fruto que não está maduro ainda tem condições de amadurecer. Você está me ouvindo isso com os ouvidos espirituais? Então não olhe mais para ninguém, desclassifique, desqualifique, porque Jesus, quando olha para essa mesma pessoa, ele vê um fruto que no tempo certo, todo fruto maduro vai ser colhido. Chegou o tempo de colher esse fruto. Então Jesus fala: ei, fruto, desce depressa. Essa é a primeira tratativa, mas a sentença do mestre tem uma segunda tratativa. Qual foi? Hoje, aleluia, me convém entrar na tua casa, Zaqueu. Eu te garanto, essa é a última coisa que Zaqueu esperava ouvir. E Jesus é assim, nos surpreende, tá? Talvez você está ouvindo hoje coisa que você não esperava ouvir, mas é plano de Deus para a sua vida. Hoje
hoje me convém entrar na sua casa. Pastor, por que Jesus disse isso? E aqui eu preciso dizer que esse é o único episódio que Jesus se autoconvida para ser hóspede na casa de alguém. É o único registro que Jesus diz: ei, eu quero ir na tua casa. O mais comum era as pessoas querer que Jesus fosse na sua casa, mas aqui acontece o inverso. E a pergunta é inevitável: pastor, por que isso? A resposta é mais simples do que parece. Zaqueu e nós estamos no Cronos, Jesus está no Kairos. Então Jesus já sabia qual era a motivação do coração de Zaqueu. Olha a importância de fazer a coisa certa, buscar Jesus com a motivação certa, por aquilo que ele é. Jesus sabia, já tinha visitado, sabia o que estava no coração de Zaqueu. Esse me procura não por aquilo que eu posso dar, não por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu posso fazer. Esse me deseja por aquilo que eu sou. Esse quer Jesus. Posso falar? Jesus é especialista em identificar quem são aqueles que o buscam pelo que ele é, daqueles que o buscam pelo que ele faz. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Uma história linda, poderosa. Ela buscou Jesus? Buscou, claro, mas qual motivação? Curar a sua hemorragia. Jesus não se convidou para ir na casa dela. Lembra de Jairo? Buscou Jesus? Buscou, uau! Se derramou aos pés de Jesus. Com qual motivação? A cura da filha. Jesus foi na casa dele, mas não se autoconvidou, atendeu o convite. Lembra de Bartimeu? Esse buscou Jesus e clamou e gritou. Qual motivação? Quando Jesus perguntou: ei, qual é a tua motivação? O que você quer que eu te faça? Ele poderia responder qualquer coisa, mas ele falou: eu quero milagre, eu quero voltar a ver. Então Jesus não se autoconvidou para ir na casa dele. E Zaqueu? Zaqueu buscou Jesus? Buscou. Mas quando Zaqueu buscou Jesus, buscou não por aquilo que ele faz, buscou por aquilo que Jesus é. Se alguém perguntasse: Zaqueu, tem alguém doente na sua casa? Ele ia dizer não. Se alguém perguntasse: Zaqueu, tem alguém endemoniado na sua casa? Ele ia dizer não. Se alguém dissesse: Zaqueu, você precisa de emprego? Ele ia dizer não. Zaqueu, o que você quer? Eu quero ele. Eu quero ele. Eu quero ele. Eu quero a presença dele. Eu quero ele. A alma de Zaqueu estava cantando aquele louvor: só quero ver você, Jesus. Só quero ver você, Jesus. Jesus libera a sentença, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Você não me convidou, mas eu estou me convidando. Tem plano de Deus lá, tem mistério de Deus lá, tem coisa para eu fazer lá. Eu vou na sua casa. Aleluia. Quando Jesus libera essa palavra, Zaqueu faz 3 coisas. Quantas coisas, igreja? Quantas coisas, igreja? Jesus faz 3 coisas, está escrito. Primeiro, versículo 6, Zaqueu não perde tempo e se apressa. 1, Zaqueu não perde tempo e desce. 2, Zaqueu não perde tempo e recebe Jesus com alegria. 3, se apressou, desceu e recebeu. Se apressou, desceu e recebeu. Deus quer tratar pessoas aqui hoje no profundo, hein? Fica chateado com o pregador não, tá? É Deus que está falando. Ei, meu filho, minha filha, é tempo de se apressar. Você não tem mais tempo para ficar perdendo tempo. Ei, acorda, se apressa. O tempo não para. O ponteiro do relógio de Deus está batendo. Vem, se apressa. 2, Jesus está falando: ei, é tempo de descer. Eu não sei o que fez você subir, eu não sei quais desejos fez você subir, mas obedeça ao meu chamado e desça. Se coloque na posição
que Jesus espera que você esteja. É tempo de descer. Terceiro, é tempo de receber Jesus com alegria. É tempo de receber Jesus com alegria. Muitos querem um Jesus que passa, mas necessitam do Jesus que entra. Tá difícil? Eu vou descomplicar. Muitos desejam ver o Jesus que passa. Era o desejo de Zaqueu. Mas para se relacionar, tem que receber o Jesus que entra. O Jesus que passa, só passa. O Jesus que passa, muda na vida do outro. Mas o Jesus que entra transforma, santifica, opera sinais, opera maravilha. Zaqueu recebe o Jesus que entra. E quando chega lá dentro, sem Jesus pedir nada, sem Jesus falar nada, Zaqueu toma a palavra na presença transformadora de Jesus. Você já ouviu alguém dizer que somos constrangidos na presença dele? Você já ouviu alguém dizer que somos constrangidos pelo amor que ele tem conosco? Zaqueu, constrangido pela presença transformadora, pede a palavra, levanta e sai falando: Senhor, já que o Senhor está aqui, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. E tem mais: se eu enganei alguém, se eu errei com alguém, se eu defraudei alguém, se eu meti a mão naquilo que não devia, agora eu sou transformado. Contigo na minha casa, contigo na minha vida, eu sou uma nova criatura. Eu devolvo, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus olha para Zaqueu e fala: uau! No seu Cronos você não sabia disso, mas no meu Kairos eu já sabia disso. Por isso eu falei para você descer depressa. Por isso eu falei que hoje convém eu entrar na sua casa. Sabe por quê? Porque hoje salvação chegou nessa casa. Hoje salvação chegou a essa casa. Hoje salvação chegou a essa casa. Fique de pé, igreja. Fique de pé, igreja. Glória, 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 glória. Os estudiosos vão dizer que o evangelho escrito por Lucas é o evangelho dos perdidos, é o evangelho das coisas perdidas. Afinal, é aqui em Lucas que Jesus fala da ovelha perdida. Afinal, é aqui em Lucas que Jesus fala da moeda perdida, dracma perdida. É aqui em Lucas que Jesus fala dos 2 filhos pródigos. Como assim, pastor? 2 filhos pródigos, um estava perdido no mundo e o outro estava perdido, mas dentro da casa do pai. É aqui em Lucas que Jesus encontra com Zaqueu e mostra na prática o que é que o evangelho faz com os perdidos. Eu não sei com qual condição você chegou aqui hoje, eu não sei quais pensamentos pairam a sua mente e invadem o seu coração. O que eu sei é que o mesmo Jesus de Zaqueu está aqui, olhando para mim e para você, os perdidos, está falando: vem, vem, porque hoje convém entrar na tua casa. Posso te dizer algo? A palavra de Deus diz que nós somos o templo, a morada do Espírito. Nós somos uma casa, e Jesus está dizendo para pessoas aqui: hoje convém eu entrar nessa casa. Hoje convém eu entrar nessa casa. Eu quero que levante a mão apenas aqueles que decidem hoje abrir a porta da casa para Jesus entrar. Se você hoje quer abrir a porta do seu coração para Jesus entrar e tomar a decisão de entregar a sua vida para Ele, faz um sinal com a sua mão. Você que está aqui hoje quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, faz um sinal. Faz o sinal. Onde está o primeiro que decide hoje entregar a sua vida nas mãos de Cristo? Cadê? Cadê? É tempo de buscá-lo por aquilo que Ele é. Ele está dizendo: hoje convém de eu entrar na tua casa, mas só que você precisa abrir essa porta. Cadê a primeira pessoa? Ali. Deus te abençoe, meu irmão. Jesus é na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Existe alguém aqui que talvez já tenha servido ao Senhor,
mas quer hoje se reconciliar, quer voltar aos caminhos do Pai, quer se reconectar, reatar a aliança com o Senhor, Jesus está aqui, está te chamando, vem. Cadê a pessoa que vai se reconciliar hoje com Jesus Cristo e sair daqui uma nova criatura? Levante sua mão, levante sua mão. Pode trazer aqui? Vem aqui na frente, por favor. Se enquanto eu estiver orando, o Espírito Santo te tocar, você pode vir aqui na frente. A vida às vezes nos dá oportunidades que nem sempre voltam. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Qual é o seu nome? Pai querido, Pai santo, Rei da glória, aqui está o Douglas, Pai, que tomou a decisão mais importante da sua vida hoje. Entregou-se, Pai, em tuas mãos, colocou o senhorio da sua vida em tuas mãos. Escreve o nome do Douglas no livro da vida. Dê os seus braços, Pai, a ele. Pegue ele no colo se for necessário, mesmo que a caminhada seja dura, árdua, difícil, mas que agora ele tenha a tua presença para caminhar com ele e levá-lo aonde sozinho ele nunca conseguiria chegar. Toma o teu filho em teus braços, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir ao Senhor.